Eu gostaria de meditar com um texto, a Epístola de Tiago, o capítulo 5. Antes de nós começarmos a analisar este texto, irmãos, gostaria de destacar algumas coisas aqui para a nossa compreensão, e uma delas é para quem esse trecho ele foi dirigido. Tiago ele traz uma palavra aos ricos aqui, e essa palavra não era para os ricos, né, que estavam na igreja na qual Tiago dirige essa carta. Essa carta, esse trecho, ele é dirigido aos ricos que não estavam dentro da igreja. E quando a gente fala de rico, a Bíblia apresenta diversos textos falando do rico, né, que o rico, que é mais fácil, né, o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no céu. E assim, a gente vê diversos textos na Bíblia tratando a respeito do rico e de riqueza. E parece que a palavra de Deus parece que ela condena a riqueza. Parece que o simples fato da pessoa ser rica já é um defeito para Deus. Deus condena essas pessoas. À primeira vista, a primeira impressão que a gente tem é essa, irmãos. Mas não é nada disso que a palavra de Deus está tratando. Esse texto específico aqui, Tiago ele trata com os ricos que exploravam os irmãos da igreja. Então, Tiago ele dirige esse trecho da sua carta, primeiramente, para exortar os ricos. E quando eu falo de ricos aqui, irmãos, eu irei destacar, eu não estou falando de você que trabalhou honestamente, que conseguiu hoje ter uma estabilidade financeira boa. Eu não estou falando de você, eu estou falando daqueles ricos, os ricos que Tiago menciona, e os ricos que são mencionados na palavra de Deus, são aqueles que ganhavam dinheiro de forma desonesta. Eram aqueles que, muitas das vezes, retinham o salário do trabalhador para poder ficar rico às custas dos outros. Aqueles também que não utilizavam direito à riqueza. Então são esses ricos que a palavra de Deus ela muitas vezes condena. E às vezes quando a gente lê, a primeira impressão que dá é essa que eu falei no início. É que aquela coisa, olha, condena o rico. Meu Deus, será que é pecado? Ser rico é defeito? Ser rico? Não, não é que é defeito. O defeito está em você usar de meios que não são aprovados por Deus, usar de meios que não glorificam o Senhor, e o mau uso dessas riquezas. E era isso que Tiago ele estava destacando aqui nessa perícope. Esse problema que havia. Então Tiago ele pega, primeiramente trata com aqueles ricos ímpios, mostrando para a igreja, falando, olha, confortando a igreja, falando, olha, vocês tenham fé no Senhor, como diz a partir do verso 7, sede paciente, irmãos, até a vinda do Senhor. Ele vai dirigindo isso aos irmãos, para que os irmãos se sintam confortados por Deus, e ao mesmo tempo ele vai tratando com a igreja aquilo que irá sobrevir sobre os ricos, aqueles que, como eu já disse, irmãos, aqueles que ganham as riquezas, fazem as suas riquezas da forma incorreta, aqueles que roubam, muitas das vezes as pessoas roubam do trabalhador, e muitas das vezes usam a sua riqueza de forma que não deveriam usar. É esses ricos aqui. Então, todas as vezes, irmãos, que eu mencionar a palavra rico aqui, eu preciso que você entenda isso. Que eu estou falando daqueles que ganham dinheiro de forma desonesta e daqueles que fazem mau uso daquilo que têm. Diz assim o texto, me acompanhe, mesmo assentados, diz assim: atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas
e as vossas roupagens comidas de traça, o vosso ouro e a vossa prata, gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Eu creio que todos aqui já ouviram, né, um famoso provérbio que diz que o dinheiro governa o mundo. E de fato, irmãos, o dinheiro ele governa o mundo. Tudo gira em torno de dinheiro. Hoje tudo que a gente vai fazer, a gente depende de dinheiro. Se a gente vai fazer uma viagem, a gente depende de dinheiro. Se a gente vai comprar uma roupa, a gente depende de dinheiro. Então a vida da gente muitas vezes gira em torno disso. Muitas vezes a nossa vida está ali envolvida tanto com o dinheiro, porque a gente olha ao nosso redor, tudo parece que respira isso, tudo empurra a gente para isso, tudo a gente precisa de dinheiro. E a gente tem visto, né, no nosso país, nos últimos anos, milhões de escândalos envolvendo dinheiro. Nós vimos aí algumas operações da Polícia Federal prendendo, né, muitos políticos, e aqui eu não entro no mérito de questão de partido, irmãos, mas a gente vê dia após dia escândalos envolvendo dinheiro. E quando eu leio esse texto e penso a respeito de dinheiro, eu paro para pensar sobre a minha própria vida. Tiago ele dirige esse trecho da carta para consolar os irmãos que estavam sendo ali oprimidos pelos ricos, né? Aqueles para quem eles trabalhavam. E eu começo a lembrar da minha vida que na minha vida eu trabalhei muita coisa, e é bem curioso até. Então o meu primeiro emprego, eu fui jornaleiro, entregava jornal. Depois eu passei a trabalhar em barraquinha. Trabalhei em barraquinha muito tempo. Depois trabalhei numa banca de CD. Depois, né, virei botequeiro, fui trabalhar no boteco. Trabalhei mais de 2 anos, né, da minha vida, passei trabalhando dentro de um bar. Depois disso, trabalhei na padaria, trabalhei em marcenaria. Então assim, já fiz de tudo. Trabalhei em lavador de carro também. E nesses tantos, né, de trabalhos, um monte de profissão que eu já tive, em algumas das vezes eu já sofri essa opressão, essa coisa de a gente trabalhar e muitas das vezes não receber aquilo que é digno do nosso trabalho. E isso é muito ruim. Isso, muitas das vezes eu não era cristão ainda, e muitas vezes eu parava para pensar, e eu pensava, olha, Deus é injusto, porque eu trabalho, eu estou fazendo o meu serviço e eu não recebo aquilo que eu deveria receber. E quando eu reflito isso sobre a minha vida, talvez eu pare para pensar sobre a vida desses irmãos dessa igreja, que talvez muitas vezes também fizessem essa mesma reflexão. Falar, olha, o que está acontecendo? Nós servimos o Deus dos exércitos e muitas vezes nós somos oprimidos pelos ricos, nós não recebemos aquilo que nós devemos receber. E diante desse cenário, sabe, a gente se depara com essa igreja. E é por isso que sobre esse tema que eu queria trabalhar com os irmãos, sobre riqueza, uma palavra aos ricos, que é a palavra que Tiago dirige aqui
E Tiago ele começa com a seguinte expressão: atendei agora, ricos, chorai lamentando. É interessante que esse atendei agora, que Tiago ele usa aqui, ele é muito parecido com o que os profetas usavam. Porque, embora a gente veja isso no Novo Testamento, quando a gente começa a ler os evangelhos, a gente se depara mais com essa questão dos textos que trabalham dinheiro, riqueza. Mas no Antigo Testamento, quando nós passamos para analisar as leis mosaicas, nós percebemos que lá atrás já haviam essas fraudes, né? Os trabalhadores já sofriam esses prejuízos, né? Já eram confrontados pelos seus mestres, e a gente para analisar isso. Tiago ele usa a mesma expressão que Isaías e Amós usam para exortar o povo. Amós usa uma expressão interessante. Ele pega e ele diz que o seguinte, deixa eu só achar aqui, irmãos. Enviei a peste contra vós, outros, de maneira do Egito aos vossos jovens, matei-os a espada e os vossos cavalos, deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Subverti, fiz subir aos vossos narizes, contudo não vos converteste a mim, disse ao Senhor. Esse povo ele vivia uma cegueira espiritual quando o profeta ele dirige essas palavras, muitas vezes por causa do dinheiro. Era um povo cegado pelo dinheiro, e Tiago ele usa essa mesma expressão de: olha, atendei agora, porque o que vocês têm feito, e Tiago aqui falando aos ricos, o que vocês têm feito com esses homens, o Senhor, é por eles, o Senhor irá fazer com que vocês chorem e lamentem. E a ideia do texto, do verbo chorar e lamentar aqui no grego, não é simplesmente, irmãos, um chorar como alguém que chora às vezes porque perdeu alguma coisa, ou aquele, às vezes, chorar de alegria, ou às vezes quando a gente fica chateado e chora. Não, o verbo grego aqui ele traz a ideia daquela pessoa que chora pela morte de um ente querido. Então Tiago ele fala assim: olha, vocês irão chorar como aqueles que choram por um ente querido quando esse morre. E a ideia de lamentar é um uivos mesmo, aquele pranto, é aquele choro, sabe, que vem lá do fundo da nossa alma, aquele choro que penetra a nossa alma. A ideia é essa aqui no texto. E Tiago fala isso, fala: olha, vocês têm defraudado o salário dos trabalhadores, e no dia do Senhor, no dia que a ira do Senhor vir sobre vós, vocês irão chorar e lamentar, vocês irão gritar, mas nada irão poder fazer, porque viveram a vida inteira aproveitando os pobres. Quando a gente para analisar em Deuteronômio, trata disso também. Moisés falando a respeito do salário do jornaleiro, e muito diferente, irmãos, dos nossos dias, dos tempos de hoje. Nessa época as coisas funcionavam assim: a pessoa trabalhava, e no mesmo dia que ela trabalhava, ao final do dia ela recebia. E de modo que Moisés ele trata disso, e ele fala aos israelitas para que eles não detenham o salário do trabalhador até o outro dia, porque pobres são e precisam desse salário para sustentar a família. E Moisés ainda segue falando o seguinte: olha, porque se vocês fizerem isso, eles irão orar ao Senhor, de modo que o Senhor achará pecado em vós. Então esse assunto que Tiago trata aqui, ele não é um assunto novo, ele não é um assunto que aparece agora a partir do Novo Testamento. Ele já é algo que vem sendo tratado desde o Antigo Testamento. E o interessante disso, irmãos, é que a gente pega para olhar, olha, é algo que vem desde o Antigo Testamento, e desde o Antigo Testamento a gente vê o Senhor condenando
os meios de adquirir riqueza, esses meios que não são meios favoráveis ao trabalhador, ou meios que são injustos, meios de exploração, muitas vezes sonegando o direito do trabalhador. Muitas vezes, irmãos, as pessoas pegam nem terceiro salário da pessoa, a pessoa quer pagar, sonega imposto. E você sabe o que é interessante, irmãos? Que a gente vê isso dentro da igreja. A gente vê isso dentro da igreja. Tiago trata com aqueles que estavam fora da igreja aqui. Mas a gente vê isso dentro da igreja hoje. As pessoas defraudando, muitas das vezes, não pagando aquilo que é justo ao trabalhador. E o Senhor fala: olha, no dia da minha vinda, vocês irão chorar e lamentar. Mas aí, irmãos, já será tarde. Porque, como diz em Gálatas também, aquilo que o homem plantar, isso também se fará. Então não pense, irmão, que você plantando desonestidade aqui, você vai colher honestidade lá na frente. Não pense que sendo desaprovado aqui por Deus hoje, você vai ser aprovado lá na frente. Qual é o meio que você tem usado para adquirir riquezas? E quando eu falo, irmãos, de riqueza, muitas vezes a gente tem que parar para pensar, e talvez você que está aqui nessa noite, talvez tenha pensado como eu, que sou seminarista pobre, tenho dinheiro, talvez você pense assim: olha, essa palavra é possível, se eu sou pobre, isso não é para mim então, não, vou embora, vou nem ouvir não. A grande questão, irmãos, que essa palavra, ela é para os ricos, mas ela também é para os pobres, porque Tiago, ele trata exatamente isso. Olha, ele fala da condenação que virá sobre aqueles que têm usado de meios próprios para ganhar dinheiro, e ele usa isso para consolar a igreja. Ele fala: olha, irmãos, vocês não têm que desejar isso. Qual tem sido, irmãos, o nosso desejo como igreja? Deus não condena a riqueza, mas será que nós temos vivido em torno da riqueza? Será que nós temos vivido como nós vemos hoje no nosso país? Tudo girando em torno de dinheiro, as pessoas tudo em dinheiro, quantos assaltos e mortes nós vemos hoje por causa de dinheiro, irmãos? O dinheiro é uma bênção, mas se não souber, irmãos, se nós não soubermos usar e não soubermos o meio de conseguir, ele se torna uma maldição, como se tornou para esses homens. Qual tem sido o seu desejo? Como você tem lidado com aquilo que Deus tem te dado? Ou melhor, como você tem adquirido isso? Você tem adquirido o dinheiro que você tem adquirido, você tem trabalhado e tem feito de forma honesta. Você tem muitas das vezes defraudado as pessoas, roubado daqueles que nós não devemos roubar. Na verdade, nós não devemos roubar de ninguém, né? Como tem sido sua vida, irmão? Mas Tiago, ele prossegue, ele traz também uma palavra dizendo o seguinte: as riquezas mal utilizadas trazem condenação. Em primeiro lugar, as riquezas mal adquiridas, elas trazem condenação. Os meios que nós usamos para adquirir dinheiro trazem condenação para a nossa vida, mas o meio que nós também utilizamos, aquilo que nós temos ganhado, também trazem condenação. Tiago segue prosseguindo falando sobre os meios que aquele povo estava ganhando dinheiro e o meio que aquele povo estava utilizando esse dinheiro. Recentemente saiu uma matéria na revista Quatro Rodas de uma lista de carros do Osama Bin Laden, quando eles invadiram lá a mansão dele, e eles tinham uma lista de carro que a revista mesmo
ela fala o seguinte, que aqueles carros, eles eram dignos dos filmes do James Bond, do 007. Nós vimos também recentemente, recentemente não, já tem bastante tempo, foi em 2003 isso, quando o governo americano invadiu a casa desse homem. Como que era a casa desse homem? Tudo em ouro, as torneiras de Osama Bin Laden tinham acabamento em ouro. Em uma matéria do jornal Folha de São Paulo, também traziam algumas palavras a respeito dessa operação, e lá falava que, com o desejo de ostentar, Osama Bin Laden mandou fazer 600 milhões de tijolos em ouro e mandou escrever em cada tijolo, Osama Bin Laden, o novo rei da Babilônia. Irmãos, olha como o homem estava usando as riquezas dele. E muitas vezes dentro da igreja a gente vê pessoas que fazem um mau uso daquilo que Deus tem dado, daquilo que o Senhor tem abençoado. Tiago, ele trabalha com isso, porque ele sabia que aquilo que a forma que as pessoas estavam gastando seu dinheiro era com prazeres. Embora esse povo não era da igreja, esses ricos, eles gastavam todo o seu dinheiro com prazeres, com pecado. E Tiago fala: olha, irmãos, vocês têm desejado isso? Será que a igreja do Senhor, ela tem desejado gastar aquilo que o Senhor tem dado para ela dessa forma? Nos prazeres da carne? Porque essa era a forma que o povo estava gastando tudo aquilo que eles adquiriam. Eles defraudavam o salário das pessoas para poderem usar para o seu benefício próprio, para os seus prazeres. E quando Deus fala a respeito de riquezas, irmãos, e Ele não condena isso, Ele fala sobre os meios. Ele não condena os meios que nós estamos utilizando. Como que você tem usado o seu dinheiro? Como que você tem usado aquilo que Deus tem colocado na sua mão? Você tem utilizado na obra para abençoar vidas, como nós vimos aqui, a história do Romário, o testemunho nós vemos que várias igrejas têm enviado dinheiro para ele, têm ajudado na obra do Senhor. Você tem gastado seu dinheiro com os prazeres. Eu lembro que muito antes de eu conhecer a Luana, bem antes, todo o meu dinheiro ele era gasto dessa forma. Ele era gasto em prazeres. Meu dinheiro ele era gasto para festas, muitas vezes para bebedeira, drogas. Vou falar mulheres, senão eu já falei, não vai bater depois. E eu gastava esse dinheiro toda dessa forma. Aquilo que, sabe, era Deus que me dava, embora eu não reconhecesse isso, porque muitas das vezes, irmãos, nós não reconhecemos que é Deus quem tem provido o nosso sustento. Porque quem te dá o privilégio de acordar cada manhã? Quem é que renova as misericórdias dele cada manhã sobre as nossas vidas? Não é o Senhor? Não é o Senhor que nos dá força para caminhar, para andar? É o Senhor, meus irmãos. E muitas das vezes eu não reconhecia isso. Eu não parava para analisar isso e perceber que aquilo, embora eu não fosse cristão, aquilo que eu estava recebendo era benefício, era cuidado de Deus para a minha vida. E eu gastava esse dinheiro de qualquer forma. Como nós temos gastado aquilo que o Senhor
Esse povo gastava com prazeres. O texto 3, a partir do verso 3, diz o seguinte: e o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunha contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. A ideia que Tiago queria tratar com esse povo aqui era o seguinte: olha, primeiro, vocês têm adquirido as suas riquezas de forma injusta, e vocês também têm usado as suas riquezas de forma que não deveriam usar, de modo que as riquezas de vocês serão de testemunha contra vós. E a ideia aqui é que no dia da vinda do Senhor, isso tudo será como testemunha contra esse povo. Tudo isso, todos os gastos, todo o dinheiro que nós temos gastado da forma que nós não devemos gastar. E quando eu entro nessa questão, irmãos, entenda a respeito do que eu já falei, é com prazeres da carne, porque era assim que esse povo gastava. E dentro da igreja, muitas vezes é isso que a gente faz: a gente gasta o dinheiro, é prazeres da carne. E a palavra de Deus diz que esse mesmo dinheiro que nós estamos gastando hoje com esses prazeres vai ser testemunha contra nós. Irão testemunhar contra nós lá no dia da vinda do Senhor. Como nós temos gastado o nosso dinheiro, irmãos. Mas, em terceiro lugar, Tiago também diz que as riquezas estão com seus dias contados. O verso 4, 5 e 6 diz assim: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. O verso 4 aqui, Tiago, ele faz um contraste com a história de Caim e Abel, que quando o Senhor pergunta para Abel o que ele fez: o que fizeste? O que fizeste? O sangue do teu irmão clama. Essa mesma ideia que Tiago usa aqui é que o salário dos trabalhadores tem clamado ao Senhor. Os vossos campos e por vós foi retido como fraude, está clamando. Ou seja, o salário desse povo estava clamando. E como eu falei, é por isso que lá na parábola da vinha do Senhor, o Senhor fala que é o final do dia, o povo recebia o salário. Então terminava o trabalho e recebia o salário. E Tiago fala que, olha, vocês têm defraudado isso. Vocês têm retido o dinheiro que vocês deveriam dar aos trabalhadores. De modo que esse dinheiro vai ser testemunha. De modo que esse dinheiro tem penetrado o coração do Senhor. Verso 5 ainda ele diz: tendes vindo regaladamente sobre a terra, tendes vindo nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Mais uma vez aqui ele falando a respeito de como esse povo estava vivendo, gastando o seu dinheiro com prazeres. E a ideia que Tiago quer trazer aqui, e a ideia que Tiago traz aqui, nesse verso onde ele diz que tendes engordado o vosso coração em dia de matança, para a gente poder entender bem, trazer de uma forma bem simples. Quando lá na roça a pessoa compra um porco, o que a pessoa faz com esse porco? Antes de matar, ela engorda ele. Ela começa a tratar do bicho, trata bem dele mesmo. E na hora que o bicho está bem, isso vai lá e mata ele.
Fala: olha, o dinheiro de vocês, esse dinheiro vocês estão se engordando com esse dinheiro no dia da matança. Ou seja, esse dinheiro é esse dinheiro que vai conduzir vocês à morte. Essa mesma ideia que Tiago quer tratar aqui. As riquezas estão com os seus dias contados. Aqueles irmãos que usam de meios que não deveriam usar para ganhar dinheiro, que não utilizam o seu dinheiro de forma correta, a riqueza destes estão com os dias contados, porque usam o dinheiro apenas para os seus prazeres, os prazeres da carne. E eu queria concluir, irmãos, com o texto do próprio Tiago, verso 7, que diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Sejamos pacientes, irmãos. Aqueles, como eu falei, se você, como seminarista, não é rico e tem sofrido, eu, graças a Deus, não tenho sofrido nenhuma opressão, mas se você é trabalhador e lá dentro do seu serviço, muitas vezes você tem sofrido opressão por causa do seu salário, tenha paciência. Tenha paciência. É o Senhor que nos pede. E aos ricos que têm defraudado o salário do trabalhador, irmãos, comecem a repensar sobre a forma que vocês têm ganhado dinheiro. Comecem a repensar, porque a palavra de Tiago aqui, Calvino comentando esse texto, ele diz que Tiago, nesse texto, o texto aqui ele não apresenta nenhuma esperança. Ele não é um texto que tem esperança para esse tipo de rico, mas ele é um texto que trata de condenação mesmo para esse tipo de pessoa. Então, como você tem adquirido as suas riquezas? Se não tem sido de forma correta, irmão, repense isso, porque senão a condenação do Senhor virá sobre vós. E aqueles que têm utilizado as riquezas da forma que não devem, repensem também, irmãos, como nós temos usado o nosso dinheiro. Nós vivemos num país que faz só que a cada dia a gente, queira mais ostentar aquilo que a gente tem. Eu fico admirado quando eu vejo pessoas que têm dinheiro e acham como se não tivesse. Isso é um privilégio de pouco, irmãos. Porque quando a gente vê pessoas assim, a gente percebe que de fato o coração dessas pessoas não está preocupado com aquilo que elas têm, mas estão preocupados com as coisas do Senhor. Com o que nós temos nos preocupado? Com as riquezas deste mundo? Com meios de enriquecer ou de gastar nosso dinheiro? Ou com a ira do Senhor? Que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor conforte nosso coração nessa noite. Deus abençoe a todos.